Às vezes você olha para algo, vamos dizer, uma bela flor. Nós queremos usar um dos sentidos. Porque sentimos o perfume. Que cheiro tem? E, às vezes, nós não agradamos do cheiro. Às vezes, as pessoas falam algo, irmãos, que os nossos ouvidos não querem ouvir. Não tem necessidade de ouvir. Por onde que entra, irmãs, as amarguras, as tristezas? Entra pelos olhos, pelos 5 sentidos, o sistema sensorial. Ouvido, boca, nariz, visão. A visão, irmãs, é a mais perigosa entre todas. Porque você, de longe, você vê quem tem boa visão, eu preciso de óculos. Quem tem uma boa visão à distância, bate o olho, já diz o que é. Naturalmente. E muitas das vezes, quando nós batemos esse olho, irmãs, ele já vai com uma transferência contaminada a respeito daquilo que você viu. E quando Paulo fala de despojar do velho homem, Paulo nos chama a responsabilidade, irmãos. Nós temos que ter de nos despojarmos daquilo que nos afasta de Deus. Se a minha visão me afasta da verdade da palavra, eu tenho que tomar uma providência, eu tenho que ser responsável de trazer a cura para essa visão. E essa cura, irmão, só vem quando nós reconhecemos que estamos com a visão contaminada. Quando Mateus, ele escreveu aqui que a lâmpada, a candeia do corpo, ou a lâmpada do corpo, são os olhos. Irmãos, quanto mais luz, ele referia ao corpo espiritual. Eu acredito nisso. Quanto mais luz eu recebo através da palavra de Deus, mais o meu corpo é luminoso. Por quê? Porque a palavra ela tem poder e autoridade para expurgar as trevas. A Bíblia fala onde que chega a luz, as trevas se afastam. Assim é no nosso corpo. À medida que eu estudo, à medida que eu leio a palavra, a luz vai penetrando. Ela se torna lâmpada para meus pés e luz para meu caminho. Quando nós fazemos essa escolha de ser lâmpada para meus pés, luz para meu caminho, todas as minhas decisões vão ser tomadas na luz, irmãos. Todo o meu entendimento ele está baseado na luz. Quando nós não temos esse cuidado de trazer essa luz para dentro de nós, no nosso espírito, nós temos consciência, irmãos, nós temos a área da comunhão no espírito. E muitas vezes, nós temos na área da comunhão a dificuldade, irmãos, de exercer dentro dessa comunhão a unidade com alguns irmãos. Quando o nosso olho, eu olho e digo, não dá para conviver. Mas a Bíblia diz que é bom que eu tenha paz com todos. Eu tenho que buscar, irmãos, a raiz desse problema na minha visão. De onde ela vem? O porquê que eu vejo
Isso é que eu estou sendo leve, irmãos. Nós sabemos que nós temos irmãos fora da igreja. Não vou dizer na igreja, porque aqui todo mundo conhece a palavra. Estou falando irmãos, mas futuramente estarão aqui. Amém? Que tem uma visão tão contaminada, irmãos, que você, quando não era crente, você vai lembrar. Que desde criança, ele segue os pais. Vê aquilo que os pais veem. Não é assim a criança? Aquilo que o pai libera, os pais liberam em casa, é aquilo que a criança vê. É aquilo que a criança tem nas mãos, tem acesso. E hoje, irmãos, nós temos criança de 5 anos, 3 anos. Você fala assim, mas é brincadeira. Não, não é brincadeira, irmãos. Criança já nasce contaminada pelo pecado. Eu chego em casa, eu já tenho uma namoradinha. E isso vai despertando, irmãs, sentimentos, prazeres. É bom o menino chegar em casa e dizer, pai, eu tenho uma namoradinha. Ai, que alívio, né? É um alívio o menino, o macho, chegar na sua casa e dizer assim, pai, eu tenho uma namoradinha. Estou gostando de uma menina. O pai fica satisfeito, solta até fogos. Por quê, irmãos? A situação anda tão difícil hoje em dia. Tão difícil. Que é constrangedor. Mas já tem crianças, irmãos, na pornografia, folheando revistas. Tem crianças que têm a mão no lugar indevido. E isso, irmãos, por quê? Contaminação dos olhos. Eu li um depoimento de um pastor, ele é americano, e ele dizia que, desde os 6 anos de idade, cada revista da Playboy que entrava na casa dele, que o pai comprava, cada mês ele esperava soltando foguete. E ele folheava as revistas. Ele cresceu, irmãos. Ele transferiu tudo que ele recebeu nas suas emoções. Negativamente, ele transferiu para as mulheres. Ele odiava, ele era falso com as mulheres. No tratamento, ele namorava. Mas ele não sabia tratar a mulher. Hoje, como pastor, ele disse que Deus levou ele a uma medida de arrependimento tão grande, confessando os maus tratos que ele teve com as mulheres que ele namorou. Hoje ele é casado. Por quê, irmãos? Toda essa impressão que ele recebeu através dos olhos contaminou o seu coração. Para ele, mulher não tinha valor. Era aquilo que ele via no papel, só servia para aquilo. Será que hoje isso não acontece? Nos relacionamentos, por causa de uma visão contaminada, que um dia o pai disse, mulher só serve para a cozinha. Irmãos, antigamente, os pais, eu ouvi muito isso. As mulheres são para ficar na cozinha, lavar, passar, cozinhar. Tem algo errado nisso? Não tem.
Não tem, irmãos. Mas a maneira como você recebe esse som nos seus ouvidos e chega até o coração é que é a situação. O problema do olhar, irmãos, não é você olhar. Está passando ali uma bela moça. Quem vai olhar? Até as mulheres olham. Mas é como você põe os olhos nela, é a maneira como você olha. Não vai ter o problema, é como você olha é o problema. A Bíblia diz, se eu olho desejo, pequei. Então, irmãos, o despojar do velho homem, ele é um processo. Você pode até dizer assim, mas eu peço perdão para Deus. Quando eu dou aquela olhadinha lá, você sabe o que eu estou querendo dizer. Se é que você faz. Mas eu peço perdão para Deus. Mas amanhã eu volto a fazer de novo. Quando nós somos reincidentes em pecado que nos afasta de Deus, algo existe, uma raiz existe, e ela precisa ser arrancada. O que me leva à prática constante do mesmo delito? Deus, na sua sabedoria, irmãos, Ele escolheu estabelecer um pacto conosco, aliança de fidelidade. Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. A misericórdia de Deus foi estabelecida em um pacto na cruz, para que você tenha a chance de ir diante de Deus e renovar a sua aliança. Deuteronômio 7,9 aqui revela a fidelidade inabalável de Deus. E, ao mesmo tempo que lemos Mateus 6,22, somos convidados a refletir sobre a nossa responsabilidade de manter uma aliança de fidelidade com Ele. O que é que me afasta de Deus? É minhas mãos? São as minhas mãos? Onde eu estou colocando as minhas mãos? Onde eu estou colocando os meus olhos? Um olhar tem muito poder, irmãos. Quantas mulheres se casaram por aí através de um olhar? Iniciaram uma amizade? Desenvolveram um relacionamento por causa de um olhar. É poderoso ou não é? Conquista ou não conquista? Mas o crente, eles precisam, irmãos, ter um olhar cheio de fogo para discernir, ter percepção. O que o rodeia? O que o quer fisgar? O que a igreja de Cristo precisa hoje em dia, irmãos, é discernir. Nós precisamos de discernimento, irmãos. Bater o olho e dentro do seu espírito, a sua área de revelação, ela está intacta. Ela está sobressaindo. Você sabe quem é que está da direita, quem é que está à esquerda, quem vem atrás e quem está à frente. A visão, irmãos, ela tem uma percepção fabulosa. Mas quando ela é uma percepção pelo Espírito, irmãos, você sai quilômetros na frente do inferno.
Por quê? Porque você conhece o som do inferno através da percepção espiritual. Tem muitos crentes que caem na armadilha, irmãos. Simples. A Bíblia diz que você tem que ser prudente como uma serpente e simples como uma pomba. Às vezes, o Espírito de Deus fala para ele, passa pela rua do lado. Mas ele insiste em passar no mesmo lugar que passou ontem. E lá está o laço. Não consegue ouvir e discernir a voz do Espírito. Os negociantes, se não sabem ouvir a voz do Espírito, irmãos, só toma prejuízo. É ou não é? Porque não consegue ver e não consegue ouvir o que Deus está falando. Eu conheci uma mulher ímpia, sem Deus, de uma seita. Ela tinha uma loja. E Deus me mostrou que ela não poderia comprar mais nada para a loja. Antes tinha que pagar. E apareceu uma proposta tentadora, irmão, quase que aquilo era de graça. E eu vi quando ela comprou. E vi quando as portas da loja se fechou. Até hoje não abriu, irmãos. Por quê? Porque não ouviu a voz de quem poderia aconselhá-la. Não compre. Não. Está bom, o preço é barato, eu vou comprar. E aí, irmãos, eu não tenho cartão de crédito. Mas quem tem cartão de crédito tem umas promoções fabulosas. É onde você cai dentro, cai matando. Traz 5 peças, põe no guarda-roupa. Não veste uma. Só porque estava na promoção. Tem uma loja de calçado dando promoção, vai lá, compra 5 pares. Eu já fiz isso, irmãos. Mas calcei todos. Os que eu não calcei, o Espírito de Deus diz, doa para minhas filhas, que está com um par só, vindo todo domingo na igreja. Você está com as caixas cheias. Irmãos, Deus é esse, você tem que aprender a ouvir, você tem que aprender a ouvir. Quando Deus fala dá, você dá. Retém, você retém. Deus trabalha muito comigo assim, irmãos. Do dar, do reter. Nós temos que aprender, irmãos, a abençoar o povo de Deus, aprendendo a ouvir a voz do Espírito. Ou até mesmo o seu vizinho que não é crente. Nossa, eu não esperava dessa mulher crente, ela me dá 1 quilo de picanha. Aí, de repente, aquela pessoa está com água na boca para comer aquela picanha. Chega a vizinha, crente. Deus falou para mim que você está com a vontade de comer uma picanha e vim aqui trazer para você. Irmão, você ganha a mulher para Jesus. Deus, irmãos, Ele sonda o nosso coração. Ele olha, faz com que nós olhemos para dentro de nós através da nossa visão espiritual. Quando é que eu reconheço que eu errei, que eu estou pecando? Quando eu volto os meus olhos espirituais para dentro de mim, através do próprio Deus, você deixa. Você reconheceu, ouviu e deixou. Você é bem-aventurado. Quando Jó, no capítulo 31, a história de Jó todo mundo conhece. Que diz assim, 31, versículo 1. Fiz uma aliança com meus olhos, pois fixaria eu numa donzela. Isso foi antes de Jó, porque Jó diz que conheceu
Deus só de ouvir, já no final do livro. Isso aqui é bem antes, é no capítulo 31. A igreja anda cheia de gente que só conhece Deus de ouvir falar, irmãos. Nós precisamos treinar os nossos sentidos sensoriais para poder ouvir, sentir o perfume, a presença do Espírito Santo. Quando ele está passeando no nosso meio, ele libera perfume, libera aroma. É impossível, você acredita nisso? Por quê? Porque quando o diabo está passeando no meio da igreja, quem tem visão aberta ou tem olfato tratado, sente o aroma do bicho. Ou até mesmo no seu ambiente da sua casa, você está dormindo, de repente passa um cheiro no seu nariz. Mas o que é isso? Aquele cheiro, odor. Não é cheiro, não. Odor. Eu conheço pessoas que me procuram assim, eu estava trabalhando, de repente entrou assim, uma fossa no ambiente, eu cacei, fui até lá ver se a fossa estava estourada. Não, falei, minha filha, quem que você acha que é? Ah, não sei. É ele mesmo, irmãos. Quer estragar seu dia? Liberando um aroma ruim. A presença dele é nítida através do aroma que ele deixa. A Bíblia fala que ele não é enxofre, não tem cheiro de enxofre. Então, isso quer dizer que o reino espiritual, irmãos, ele é vivo. Vivo. E a nossa visão precisa ser tratada. Então, hoje, eu quero... Ainda tem um pouquinho de tempo. Então, quando nós vemos aqui no Jó 31, nós conseguimos extrair aqui, irmãos, a responsabilidade de Jó, a preocupação que ele tinha em conduzir os 5 sentidos para que Deus olhasse para ele e dissesse assim, o meu servo Jó, ele tem essa preocupação de trazer em ordem e equilíbrio todo o seu sistema sensorial. E nós precisamos disso, irmãos. Trazer equilíbrio para o nosso sistema sensorial. Muitas vezes, o problema do olhar, irmãos, o olhar fixo e mal direcionado. Tem pessoas que têm um olhar fixo em determinado lugar. Aí que é o problema, irmãos. Esse olhar fixo, ele pode te constranger ou pode te libertar. Quem recebe o olhar ou quem está olhando. O nosso corpo possui esses 5 sentidos. E esses sentidos, irmão, são portas que podem ativar desejos que estão fora da aliança com Deus. Todo o sentido que nós temos, os 5 sentidos que nós temos, quando ele está em desordem, irmãos, você começa a vibrar nessa desordem também. A palavra vibrar, irmãos, não tem nada a ver com nova era. Vibrar quer dizer frequências. Você começa a se mover nessa desordem espiritual que está aos sentidos. Né? Como dizia a minha mãe, a pessoa fica encegueirada, né? Quando bate o olho, eu quero. É meu. Eu voltei, vou possuir. E eu vejo, irmãos, que essas ações dentro desse sistema sensorial desordenada, nós precisamos ter essa consciência de que eu tenho que alinhar esse sistema sensorial com a palavra de Deus. Eu tenho que trabalhar essa raiz
que me leva lá aí nas redes sociais, né? Tem gente que tem uma fome de rede social, irmãos. Não é para trabalho, não. É cuscuiar mesmo. Né? Entra em lugares, vê fotografias, né? Aí vê uma fotografia de uma casa bonita. Eu conheci uma irmã, que ela disse para mim, eu sigo tal, não vou citar o nome do artista aqui. Nossa, mas eu sou apaixonada pela casa dele. Eu disse, meu Pai eterno, é só ilusão, irmãos. Você pode estar satisfeito, colocar o olho na sua cozinha, na sua mesa, no seu fogão, na sua geladeira, sem precisar ficar olhando a geladeira da vizinha. Você pode olhar para o varal da vizinha e ver as roupas dela no cabide lá secando. Você pode olhar da janelinha e dizer, nossa, a mulher tem muita roupa, olha para a sua. Eu preciso comprar mais. Irmãos, a visão, ela tem esse poder. Quando você olha, se ele está desordenado, está contaminado, você já está desejando. Deseja casa, deseja carro. Não é pecado, não, irmão. Você desejar uma casa, desejar um bom calçado, desejar ter o melhor na sua vida, mas tudo com moderação, a Bíblia fala. Tudo aquilo que te machuca, tudo aquilo que gera ferida em você, por desejar e não ter, é doença emocional. Irmãos, né? Tem mulher que fica brava. Nossa, teve uma que falou para mim, estou esperando a máquina aquela que faz tudo, irmãos. Mas o meu marido parece que está dormindo. Ele não lembra que eu estou aqui com uma máquina antiga. Precisa me dar aquela que faz tudo. Eu falei, não trabalha? Trabalho. Eu falei, então, vai lá e compra. E dá o carnê para o marido. Não é mais fácil, irmãos, do que ficar lamentando? Se o marido pode pagar, não faça exagero. Se ele pode pagar, as contas estão em ordem, compre e diz, olha, meu filho, eu me dei de presente, mas quem vai pagar é você. Entendeu? É assim, irmãos, que tudo no diálogo resolve. Então, eu quero que, nesse momento, irmãs, que você reflita. O que o seu olhar tem alimentado? Do que o seu olhar tem alimentado a sua alma? Você tem sentido que o seu olhar ele é poderoso? Ele tem poder de conectar com aquilo que você deseja? Será que seu olhar será que seu olhar se transformasse em um combustível para pensamentos e ações que ferem sua comunhão com Deus, como é que você reagiria? Ou isso nunca aconteceu com você? O meu desejo, irmãos, com essa palavra, é que Deus traga luz a toda treva que ainda perdura dentro do seu corpo espiritual, dentro do seu espírito. E que o Senhor, irmão, possa tirar, tanto de mim, tanto de você, toda visão alterada, contaminada, distorcida da verdade da palavra. Que o Senhor possa te revelar no mais profundo do seu espírito, onde você torceu a sua visão a respeito de algo. E você possa tratar essa área. Porque só o Espírito Santo, irmãos, pode fazer isso por nós. E o que eu quero, irmãos, também com essa palavra, que você permita que o Espírito de Deus comece a vasculhar o seu corpo, o seu espírito, e comece a mostrar para você, dentro da sua casa,
Para que, por exemplo, você que é casada, tem o seu companheiro, ou que é pai e mãe, né? Os filhos ainda são adolescentes, que você comece a ajustar a visão junto com o seu esposo a respeito da família, a respeito da vida financeira. Comece a alinhar a visão. Porque, irmãos, quando você alinha a visão, você começa a prosperar em todas as áreas. Por quê? Porque a paz entra. O que é a paz? O que é a shalom de Deus, irmãos? Engloba tudo. A prosperidade, a saúde, o bem-estar, tudo acontece na nossa vida. Então, que o Senhor possa abrir os teus olhos. E o que eu realmente quero é que você seja removido de um lugar onde você foi capturado por uma visão distorcida e você vem para um lugar de luz. E que a sua casa, irmãos, ela possa ter a limpeza total e absoluta nessa área. Você possa arrancar essas raízes, que pode vir até de gerações. Mas Deus é Deus para poder te limpar, te dar vestes novas, te dar vestes de santidade. Deus pode santificar os seus olhos. Se você se dispor diante do Senhor e começar a dizer, como Jó fez, uma aliança, irmãos. Levar os seus olhos a uma aliança com Deus de fidelidade, de sinceridade, de honestidade, irmãos. Você vai ver como a sua visão, além de você ser curado, você vai começar a ver o reino espiritual como ele é. Amém? E no Apocalipse, capítulo 3, versículo 18, dou-te este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo, e compre colírio para ungir os teus olhos e poder enxergar. Irmãos, isso aqui é profundo. Isso aqui é um conselho divino para a sua vida e para a minha vida. Compre de mim ouro refinado no fogo, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Só Ele pode fazer essa obra, irmãos. E eu creio que nesses últimos tempos, Deus tem preparado a igreja dele, o corpo dele, os filhos dele, tem levado a um caminho de santidade em todas as áreas, irmãos. Levado a igreja a se arrepender de pecados que nem conhecia, nem sabia. Mas Deus tem usado pessoas dessa igreja para trazer cura nas áreas que estavam escondidas, mas estão sendo reveladas. Deus está tratando, porque, irmãos, está perto do fim. Você não pode ser pego de surpresa. A gente deve valorizar, irmãos, aquilo que Deus está falando e mostrando para a gente. Então, eu peço a vocês, fiquem de pé. Põe a mão aí no seu coração ou nos seus olhos, se é que seus olhos estão aprisionados. E vamos orar. Eu escrevi, irmãos, aqui algumas coisas, por quê? Para orar com mais específico. E eu quero que, nesse momento, se você tem dificuldade com a sua visão, ou com algum órgão da parte sensorial, você vai confessar ao Senhor para ser liberto. Você vai entregar, fazer uma aliança com o Senhor, para que você não volte mais a ver o que não devia. Amém? Então vamos lá. Pai, oro para que sejamos ungidos com o colírio, para que as escamas deste mundo sejam removidas de nossos olhos.
em áreas da nossa alma, abra nosso entendimento e grave-os em nossos corações, unifica a visão das casas, das famílias, a linhagem, uma visão sarada, uma visão liberta. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, eu peço ao Senhor, Pai, remove as escamas, retira a trave, Senhor, que está em nossos olhos, que impede que nós vejamos o nosso espírito, Pai, que está, Pai, contaminado na área do sensorial. Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, eu peço ao Senhor, Ramachacarabás, toca, Senhor, em nossas mãos, venha limpar as mãos dessa igreja, Senhor. Hachui, papá, racá, machui. Venha limpar, Senhor, as mãos das crianças. Venha limpar a mão dos adolescentes. Venha limpar a mão dos jovens, Senhor. Pai, no nome de Jesus Cristo, limpa a mão dos esposos, das esposas. Pai, em nome de Jesus Cristo, tira toda a contaminação do tato, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu peço a Ti, Pai, tira toda a contaminação dos olhos. Tira, Senhor, toda a contaminação dos ouvidos. Que a igreja do Senhor, ela possa ouvir a Tua voz. Discerni-la, Senhor, para a glória do Teu nome. Pai, te pedimos, sê com a Tua igreja. Ó Pai, purifica, Senhor, todas essas áreas que estão contaminadas. Pai, te pedimos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, para a glória do Teu nome. Amém. Que Deus seja louvado, irmãos. Se você sentir de ajoelhar, de pedir perdão, arranjar um irmão para orar junto, ora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Senhor está pronto a trocar as suas vestes. Te dar vestes de santidade. Te coroar de glória. De restauração. Te colocar de pé. E fazer de você o verdadeiro adorador. Em espírito e em verdade. Apresente as suas mãos ao Senhor. Que Deus possa santificá-las para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor. Te adoramos, Senhor, te bendizemos. Você é casa do Senhor. E o ornamento da casa é santidade. Obrigado, Senhor. Seus olhos de fogo, seus olhos santos, olham para dentro de nós. O seu fogo de misericórdia, que purifica e queima as nossas impurezas. Vem, Senhor, com fogo santo. Queima, Senhor, a nossa carne diante do altar do Senhor. Em nome de Jesus. Tu és digno, Senhor. Digno é o teu nome, Senhor. Aleluia. Quem ouviu a voz de Deus? Amém? Aleluia. Jesus chega a dizer: se a tua mão te faz pecar, arranca ela. É melhor você entrar no céu faltando uma das mãos do que todo o seu corpo ser jogado no inferno. Aí quando a gente vai para Jesus,
Ele está dando brutalmente uma verdade. A verdade da impureza do pecado em nós. Se você fizer isso literalmente, você não vai parar na sua mão. Você vai ter que tirar outra mão. Você vai ter que tirar seus olhos. Aí Jesus nos ensinou assim: o que contamina um homem não é o que entra nos seus lábios, nem nos seus ouvidos também, nem nos seus olhos. É o que está dentro dele. São esses caminhos, e o que fica dentro, é dentro aqui que vem a cobiça, que vem o adultério, que vem a inveja, que vem os homicídios. Quantas pessoas você já matou? Pastor? Aí Jesus vai aprofundar ainda mais. Se você odiar o seu irmão, você já matou ele. Seu coração. Se você desejar uma mulher, e no seu coração é como se você fizesse tal desejo, então sabe o que a gente tinha que fazer, irmão? Era arrancar nosso coração. Ele te dá uma oportunidade dessa na cruz. Morra para si mesmo. Entrega seu coração a Ele, entrega seus olhos, seus ouvidos, entrega seu corpo, sua alma, seu espírito, e aprende dEle. Caminha com Ele, aprende com Ele como Ele faz, como Ele fez. Ouça a voz dEle. Ele tem paciência com você, Ele tem paciência comigo, amém? Que você veja os olhos de Jesus, são como chamas de fogo. Agora Ele está em você e no meio da igreja com fogo purificador. Mas no último dia Ele virá com os olhos de fogo. Um fogo que vai queimar aqueles que não se arrependeram, aqueles que não se redimiram no sangue dEle. Aproveite o fogo da misericórdia, o fogo da purificação, porque o fogo consumidor também vai vir. Vamos nos entregar ao Senhor, amém, igreja? O Senhor hoje passeou no nosso meio. Ele soprou a sua voz para nós, igreja. Tema o Senhor. Ele anda conosco, Ele fala conosco. Vamos nos arrepender. Essa semana, ora todos os dias: Senhor, purifica os meus olhos, purifica meus ouvidos, purifica, Senhor, meu coração, a minha mente. Me dá olhos novos, me dá ouvidos novos. Amém, igreja? Naquele dia do jardim, a Bíblia diz que quando eles pecaram, abriu os olhos deles. Eram os olhos carnais, que a irmã falou que contaminou. Os olhos espirituais se fecharam. Quem aqui já aceitou Jesus? Os seus olhos espirituais se abriram, amém? Tem muita coisa para contemplar da pureza de Deus. E se você buscar isso daqui a pouquinho, seus olhos não são mais o mesmo, amém, irmãos? Aleluia, glorifica o Senhor, aplauda Ele. Ele reina sobre a igreja, Ele está conosco, aleluia.